E aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula nossa, né? Uma aula bem enxuta, uma aula bem tranquila, para que vocês fixem melhor em relação ao conteúdo dado, né? Da República, da Primeira República, da República Oligárquica, né? Vamos dar uma estudada em relação a isso de uma forma bem enxuta, bem coesa mesmo, para vocês ficarem tops em relação a esse conteúdo, ok? Então, nós temos que ir lá no século XIX, né, no final do século XIX. E aí nós temos que lembrar que dentro desse período nós vivíamos numa monarquia, onde Dom Pedro II era o monárquico com o poder em suas mãos, um absolutismo, uma espécie de um absolutismo central, poder todo em suas mãos. Dentro desse período também, já no final do século XIX, nós temos que pensar no seguinte: Revolução Industrial acontecendo na Inglaterra. Inglaterra, crescimento econômico gigante. Ela vai investir aqui no Brasil. Os nossos latifundiários, os nossos grandes fazendeiros vão até a Inglaterra e pegar um dinheirinho emprestado, já que a Inglaterra é uma potência econômica no período, né? E isso, por que que os fazendeiros aqui vão fazer isso? Para investir no café. Nosso café, a agricultura cafeeira, naquele período, ela estava bombando, ela estava, né, gigantesca. O Brasil era o maior exportador de café naquele período do mundo. Por aí vocês verem o seguinte: a quantidade de lavoura de café que nós tínhamos, a quantidade, e essas lavouras reduzida a grupos pequenos, a poucos, né, melhor dizendo, a poucos fazendeiros, né, com uma grande extensão de terra, grandes latifundiários, e que monopolizava o quê? Essa agricultura, o café em si. Só que essa classe, elas estão querendo, a classe dos latifundiários, ela está querendo uma participação na política do Brasil. Mas ela não tem chance por quê? Porque o governo, o rei, o imperador, ele controla tudo, né? Tá tudo nas mãos dele. Ele não quer abrir mão disso. Ele não quer dividir o poder. E aí isso vai fazer com que haja uma revolta dessa oligarquia dominante, né? Desses cafeicultores, desses latifundiários. E eles vão ser apoiados pelo exército. Lembra lá da Guerra do Paraguai? Né? E o exército está insatisfeito com essa monarquia também. Então, vai haver uma junção dessas duas classes. O exército mais os produtores, né? Os latifundiários. Para quê? Para derrubar o governo. E eles vão conseguir derrubar o governo, principalmente na figura daquele famoso, né, do nosso grande Deodoro da Fonseca, que vai ser um cara que vai pegar esse governo provisório assim que acaba a monarquia, assim que há a queda da monarquia. Deodoro da Fonseca vai assumir. Ele vai assumir e aí vai começar, então, a chamada República, a Primeira República, né? Para nós, República Velha, que já tem um bom tempo, né? E aí vai começar toda uma história em relação a isso que nós vamos tentar aqui desvendar para vocês, ok? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui para ficar mais fácil o entendimento para vocês, ok? Então, nós temos aqui o seguinte: República Velha, né? Vamos lá na República Velha, vamos abrir aqui a República Velha para facilitar para vocês. A República Oligárquica, né? A mesma coisa que uma república velha, né? República da oligarquia, república velha que a gente fala porque foi a primeira república, já tem vários e vários anos. Então, essa república oligárquica, república dominante, ela vem lá de 1894 a 1930. Oligarquia, o que significa isso, professor Marcial? Trem doido é esse? Oligarquia, meu povo, nada mais é do que governo para poucos. Principalmente para quem? Para o povão. Se não estava tendo nem um governo para
os fazendeiros, os latifundiários, imagine para o povo, né? Então, a definição é período em que o Brasil foi controlado por cafeicultores da região sudeste, especialmente de São Paulo e Minas Gerais. Lembra da que eu falei do café com leite lá? Daquela mistura, né, do café com leite, alternância de poder? Está aí, ó. No âmbito regional, outras oligarquias ligadas ao setor rural estavam no poder. Vamos decifrar o que é isso aqui. Vamos adentrar, então, dentro dessa política do café com leite, dessa alternância de poder, São Paulo, Minas Gerais. As duas maiores, as mais poderosas do país, né? Os dois estados com maior representatividade dentro do governo, porque eles eram os representantes, se alternavam no poder na presidência da República. E isso aí não vai muito agradar os caras lá, os coronéis, os latifundiários dos estados, de outros estados. Isso não vai agradar, isso não vai ficar muito bem aceito por eles. Vamos ver o porquê, né? Oligarquias menos expressiva vai apoiar o acordo dentro dessa troca de cargos no ministério. Oligarquia menos expressiva apoiava o acordo em troca de cargos ou ministério, como, por exemplo, o Rio Grande, a Bahia, Rio Grande do Sul, a Bahia e Rio de Janeiro. Ou seja, São Paulo e Minas está lá no poder, alternando no poder, na presidência da República, enquanto que os outros estavam alternando no poder, mas alternando como? Aceitando pequenos cargos, né? Deputados, senadores, vereadores. Isso aí vai dar um probleminha futuro. E aí a gente vai ver. A política da salvação, olha aí, vai surgir essa política da salvação, que tem por objetivo questionar essa liderança de São Paulo e Minas Gerais. Quer dizer, aqueles pequenos lá já não estão querendo aceitar muito bem essa política, né? Eles não estão querendo aceitar essa política aí. E aí a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que vai haver intervenções militares, né? Vai haver esse ajuntamento dessas oligarquias dominantes, igual eu falei para vocês, dentro desse processo de derrubada de poder. Vamos ter, dentro dessa política da salvação, vai fazer com que haja substituições dentro daquelas velhas oligarquias, né, e trazer um projeto original de moralizar os costumes políticos e reduzir essa desigualdade social. Será que vão conseguir? Será que conseguiu naquele período? Até hoje nós ainda estamos vivendo com essa desigualdade social. Se não conseguiu lá, eu acho que aqui, até hoje, não conseguiu e não vai conseguir, né? Mas essa é uma opinião do professor Marcial. E aí vocês mesmos tiram as conclusões de vocês. Não conseguiram lá, será que conseguiu até hoje? Né? É um questionamento que eu faço para vocês pensarem. Né? Essa política de governadores aqui é aquela, assim, firmada, né? A partir do governo do Campos Salles, que a presidência da República não interferiria dentro dos estados, né, chamados dos estados onde os coronéis tinham mais poderes, né, os coronéis eram bem poderosos ali dentro da sua regionalidade. O presidente não poderia interferir, né, não interferiria. Então, leia bem aqui, a partir do governo de Salles, de 1898 a 1902, e os governos estaduais que previu o apoio mútuo e não interferência de ambos em seus governos. Assim, o presidente conseguiu os votos dos estados para a continuidade de seus projetos e, em troca, não ia interferir na disputa do poder local das oligarquias. Quer dizer, o poder local das oligarquias ia ficar por conta deles, né, desses coronéis, que faria o mando e o desmando da forma que quisesse, mas desde que apoiasse o presidente, né, que apoiasse ali a presidência da República, de uma certa maneira, com os votos, né, os votos dos eleitores. Nós temos, então, a definição de coronel, né, coronelismo,
que é esse coronelismo? O poder local dos coronéis. Coronel era o nome pelo qual os latifundiários, que eu falei para vocês, os grandes fazendeiros, era conhecido. E usava esse prestígio pessoal para a troca de votos, para a compra de votos, para ganhar esses votos. E quanto maior curral eleitoral, entre aspas, aí, é aquele, o local onde esse coronel ele tem em mãos os seus eleitores. Né? Então, é chamado de curral eleitoral, número de eleitores que o coronel podia controlar. Né? Quanto maior o seu poder, maior era o seu curral eleitoral. Nós temos aqui também uma representatividade, se porventura esse colono, aqui nós estamos com a figura da mulher, se o colono não votasse, ele sofreria duras punições essas, olha o capanga aqui do coronel, armado. Isso é uma intimidação, ou você vota no meu candidato, ou você está fadado a sofrer punições e até a morte. Temos também as fraudes eleitorais dentro desse período, né? Muitas fraudes ocorriam porque os coronéis trocavam as urnas, colocavam maior número de votos possíveis, ia lá e fraudava os votos, e nós tivemos até uma desconfiança agora em pleno 2020, né, lá nos Estados Unidos, onde o Trump, o ex-presidente, questionou, né, a votação lá, falando que havia uma fraude eleitoral. Então, se segundo Trump, aconteceu em 2021, imagine lá no final do século XIX, né? Um questionamento para vocês pensarem também sobre isso aí. A degola é uma política em caso de vitória dos opositores, né? Não reconhecendo a titularização da vitória por parte da Comissão Verificadora dos Poderes. Também podemos ir lá nos Estados Unidos em 2021. Será que o Trump não usou isso aqui, a degola? Né? Ele não estava aceitando de maneira nenhuma que o Joe Biden tinha ganhado as eleições. Né? Então, isso também já acontecia lá no final do século XIX, aqui no Brasil. Nós temos aqui também votos a partir da intimidação de pessoas, né? Aquele voto que, igual vocês viram lá, aquela mulher votando e o capanga lá, voto imposto pelos coronéis contra a vontade do eleitor. O eleitor, ele tinha que votar naquele cara que o coronel queria, não tinha como ele ter uma liberdade, né? Uma liberdade de expressão e de votar quem ele queria, quem ele gostaria, quem ele achasse que era o correto. E aí ele tem uma charge aqui que fala o seguinte, ela é o Zé Besta? Não, ele não ele, não é o Zé Burro. Ou seja, é o cara que não tem ele não tem o livre-arbítrio de votar quem ele quiser. Ele é um burro guiado, né? E aí a gente vê isso aqui, essa charge aqui falando isso, né? Denunciando aqui o sistema eleitoral vigente na época da República Velha, porque a gente sabe que o cavalo, o burro tem um tapa-olho que ele só anda para frente, ele é guiado. E aqui está colocando o eleitor como esse burro, né? Ele guiado pelo o coronel. Então, galerinha, isso aí, nós temos as manipulações de voto, como eu falei para vocês, votos repetidos, que o coronel burlava ali, sempre para fazer com que ele ganhasse a eleição. Nós temos o café, como eu falei para vocês, o Brasil era o maior exportador de café do mundo, e aqui nós temos esse principal produto como a agroexportação. E aí, depois nós vamos entrar em outros detalhes, em outras dessa disciplina,